Pronto, pessoal, nós paramos aqui nesse slide, né, dessa arte moderna. Então, a gente vai agora para cá, para a atividade, né? Observe as figuras acima e assinale aquela em que é uma obra do abstracionismo informal. Então, o abstracionismo informal é aquela que é tudo bagunçado, né? Então, é a 3. Vocês já devem ter respondido isso naquela atividade online. Que tipo de abstracionismo valoriza as linhas, os pontos, as figuras, as cores para criar impulsivamente no livre curso da emoção com absoluto domínio? É o abstracionismo informal, né? Continua no informal. Os artistas abstratos geométricos buscavam expressar estados ou valores intelectuais. As obras mais rigorosamente representativas dessa tendência são as do holandês Pierre Mondrian. De qual corrente artística Pierre Mondrian foi criador? Concretismo ou neoplasticismo? Certo artista abstrato argumentou que as formas e cores abstratas se dirigem mais à nossa percepção sensível do que à nossa percepção intelectual. Esse artista teve grande visibilidade com suas pinturas no estilo abstracionista informal. Então, o nome maior do abstracionismo informal é o Wassily Kandinsky. Arte no dia a dia. O abstracionismo é muito utilizado também no design de móveis, roupas e outros acessórios, inspirando as grandes tendências da moda. Além do abstracionismo, você conhecerá o estilo op art, a gente vai ver o que é hoje, e o que é pop art. Dois estilos muito utilizados pela moda. O pop art, além da moda, foi utilizado também pela mídia como um recurso inovador, gerando excelentes resultados. Observe as imagens abaixo. Então, nós temos aqui, ó, coisas do abstracionismo geométrico, né? Ó, figuras que usam aquelas linhas, aquele colorido, tanto para roupa como para decoração de casas, como na propaganda. E o pop art? Pop art, ele se aproveitou, né, de coisas do dia a dia, né, para criar obras. Então aqui, como vocês podem ver, ele surgiu nos anos 50, né? Naquela época que estava em voga, né? Estavam os quadrinhos, o Mickey Mouse, os personagens da Disney, Marilyn Monroe, né? Que era uma atriz muito famosa de Hollywood. Aqui Elvis Presley, que era o cantor da época. Então, ele se aproveitou desses recursos, né? Para poder criar essas obras. Pop art foi um movimento norte-americano e britânico da década de 50. Os artistas passaram a utilizar símbolos das diversas manifestações da cultura de massa. Cultura de massa, vocês imaginem que é a cultura do povo, do povão. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, hoje qual é a cultura de massa? Então a gente tem o que hoje? Tem, no Brasil nós temos novelas, nós temos música sertaneja, né, que a maioria das pessoas gosta da cultura feita para as multidões, né? Ó, produzida pelos grandes veículos de comunicação. O foco estava na iconografia da televisão, da fotografia, dos quadrinhos, do cinema e da publicidade. O nome pop art foi usado pela primeira vez em 1954 pelo crítico inglês Lawrence Alloway. Então aqui, pessoal, pop vem de popular. Então, quando a gente fala pop art, a gente está dizendo a arte popular, a arte do povão, do povo. Então, aqui nós temos, ó, observe as imagens abaixo e veja como o artista Andy Warhol, que é um dos maiores nomes dessa, é o maior nome dessa pop art, né? O americano Andy Warhol, se apropriava de objetos da cultura de massa, dos símbolos populares. Então, aqui nós temos Marilyn Monroe, da época, né? Aqui nós temos um político, né, argentino muito famoso, que esteve envolvido com a Revolução Cubana, apoiou Fidel Castro, que é o Che Guevara. E aqui nós temos o Mickey Mouse, da Disney. Então, se você perceber, as características dessas obras é sempre a mesma imagem, com cores diferentes, né? Ó. Elas se repetem.
certo? E utiliza as figuras que estão na mídia. Nós temos aqui Marilyn Monroe, que era uma atriz famosa de Hollywood, o Che Guevara, que era um revolucionário político argentino, que vivia aparecendo na televisão, né, as suas aventuras, e o Mickey Mouse aqui, que era o desenho animado da época, né? Então, e o op art, o que seria? É bem parecido. Nós temos o pop e agora nós temos o op. Então, o op art é a abreviação de optical art, que seria arte óptica. Óptico vem de ótica, né, de visão. Foi um movimento artístico que surgiu na década de 60, ao mesmo tempo nos Estados Unidos e na Europa. A primeira obra que se enquadra nesse movimento foi Zebra, feita por Victor Vasarely nos anos 30. Tal obra era composta por listras diagonais pretas, brancas e curvadas, passando ao observador a impressão de uma visão tridimensional. Tridimensional é o que a gente chama de 3D, né? É como se fosse uma coisa que tivesse volume, né? Opacidade. Então aqui, ó, a obra Zebra seria essa, né? Dos anos 30. Lembre-se que essas artes modernas é do início do século. Então a op art é o que a gente hoje pode chamar de ilusão de ótica, né? Que a gente vê, às vezes vê se mexendo, aquelas coisas que aparecem na internet que o pessoal manda para você ver se mexendo, mesmo estando parado. Aquilo ali tudo é op art, ok? Então a op art também virou pop. Como assim virou pop? Ela foi utilizada na moda, né? Ó, como vocês podem ver aí, foi utilizada na confecção de objetos. Então, não foi somente a pop art que virou moda, a op art também. Você não imagina quantas coisas são produzidas para serem usadas no dia a dia utilizando essa estética. Então, aí ó, as imagens. Então, continuando a atividade, observe as imagens acima e responda. As imagens utilizadas na pop art pelo artista Andy Warhol eram inspiradas onde? Era inspirado em quê? No nosso dia a dia, né? Certo? No caso, era inspirado no dia a dia dele, não no nosso atual, na época. O op art é um movimento artístico da década de 60 que tem por objetivo dar movimento às pinturas de forma. Esta linguagem visual apresentava o movimento em suas obras. De que forma? Então, pelo gestuar na hora de pintar, jogando a tinta em uma casa? Não, isso é característica da informal. Pelo ritmo conseguido na organização dos elementos de forma repetida? Sim, né? Você pode ver aqui na obra que ele se repete e você consegue criar uma ilusão de movimento, não é isso? 23, atividade 23. O que mais você aprendeu? Cada uma das imagens acima numeradas representa uma obra de arte de um determinado movimento artístico do século XX. Marque a opção que indica a ordem correta das obras. Então, nós temos abstracionismo informal? Não. Essa primeira imagem é abstracionismo geométrico, não é isso? Então, nós vamos lá para as de baixo. Essas duas aqui já estão descartadas, né? Então, abstracionismo geométrico, op art, tá certo, op art. Aqui, abstracionismo informal. E, por último, pop art. Então, a resposta é a letra D. Certo? O que mais você aprendeu? No início do século XX, muitos artistas plásticos iniciaram suas pesquisas para desenvolver novas criações artísticas, que iam de encontro ao academicismo. Que artista do concretismo ou neoplasticismo pintou uma série de árvores que iam da figura concreta à abstração geométrica? Pierre Mondrian. Ele começou pintando árvores, né? E ele é o criador desse neoplasticismo. O abstracionismo surgiu no início do século XX e sua geometrização passou a se intensificar com o surgimento de novas vertentes na arte abstrata. Marque a alternativa que apresenta uma forma de arte abstrata essencialmente geométrica. A op art, né, pessoal? Ela usa forma geométrica para criar a ilusão de ótica, né? Aí aqui tem um desafio, resumo. E aqui está o resumo do que a gente viu nessa aula sobre arte moderna. Op art, Andy Warhol, né?
característica das artes dele, o abstracionismo geométrico, cultura de massa, que aqui é uma lata de sopa, na época era muito comum, abstracionismo informal, ilusão de ótica, moda e arte, quadrinhos, aqui nós temos o Dick Tracy, se eu não me engano, objeto do cotidiano, Pierre Mondrian, né, que é o autor Wassily Kandinsky, e o século XX. Lembrar sempre que isso se passa no século XX. Ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham respondido à atividade e aprendido um pouco.